Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Amém? Graças a Deus. O que ele está falando aqui? Ele está se comparando ao oleiro. O oleiro, né, aquele que amolda o barro e faz vasos. Então, o oleiro, ele ficava com uma roda, ele colocava os pés e girava a roda, e colocava o barro e ia amoldando o vaso, para dar a forma que o oleiro desejava. Se o barro fosse mais duro, né, o que ia acontecer? Ele não ia pegar a forma. Tá? Se fosse mais mole, também não pegaria a forma. Então tem que ter uma consistência que permite ser amoldado por Deus, que permite ser amoldado pelo oleiro. Então está dizendo aqui que ele é o oleiro e ele vai dar a forma. Se precisar de mais água, ele vai colocar mais água. Se precisar de menos, né, ele vai também tirar. E o barro mole é aquele que está sempre abaixo, né? Ele está sempre para baixo, ele está maldizendo, ele não está vendo perspectiva na vida, ele não tem esperança, então é aquele que fica chorando e não toma atitude na vida. Mas o Senhor trabalha com esta pessoa para colocar a consistência certa, para dar a forma que Deus quer. O duro é aquele que resiste, né? Aquele que não aceita, aquele que contesta, aquele que diz que não é bem assim, aquele que ele contende com Deus, né? Mas Deus dá a forma, né? Quem dá a forma é Deus, né? E o que acontece com o barro quando ele está mais duro? Ele se quebra, né? Ele não aceita a forma, mas Deus, sendo o oleiro, ele vai saber aonde tocar, aonde mexer, para que aquele vaso, para que aquele barro dê um vaso que seja útil ao seu possuidor. O vaso tem que ter uma utilidade, ele tem que servir para algo, né? E o verso 4 diz aqui: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha o que ele está falando. Você espera em Deus, você barro mole, mas você espera em Deus. Ele está trabalhando a teu favor, ele está trabalhando para te dar a forma, né? Você barro duro, ele está trabalhando, ele trabalha para aqueles que nele esperam. O segredo aqui é esperar em Deus. Esperar em Deus, né, é você sair das preocupações, das ansiedades, das aflições, dos medos. Você espera em Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o barro, né, e o Senhor é o oleiro, né? O Senhor dá a forma que o Senhor desejar. Eis-me aqui. Então, tem na Bíblia, tem registro de pessoas que saíram, né? Elas saíram do caminho, né? Pedro, olha bem, Pedro negou Jesus 3 vezes. O que Jesus fez? Aí você vai ver, né, que Pedro e João e outros ali, quando Jesus é crucificado, morreu, foi sepultado, o que eles falaram? Morreu. Então eles foram o quê? Pescar. Acabou a esperança deles. Como muita gente acaba a sua esperança em Deus, não se mantém firme. E eles foram pescar. O que Jesus fez? Jesus foi atrás, né? Então, queira onde você foi, né, que caminho você tomou, que atitudes você fez, né? Ele vai atrás. E a mão dele, a palavra diz que a mão dele é forte e ninguém há que nos possa arrebatar das suas mãos, né? Se você vê o exemplo de Jonas, Deus manda Jonas para Nínive, mas Jonas pegou o caminho oposto e andou ali, navegou 3.000 quilômetros de
distância não deveria ir. Mas a palavra de Deus é que o segurou, né? Ele foi, mas a palavra de Deus estava em pé, e a palavra de Deus não volta vazia. O dia que Deus te chamou, pode saber que a palavra dele está de pé, e você não vai se perder, né? Então Jonas andou muito longe, mas o Senhor o trouxe, a palavra do Senhor o trouxe. Quando o navio estava ali, teve que aliviar o cargo do navio, né? E aí eles falaram, mas tem algum problema aqui, né? Aí Jonas falou assim, e Jonas dormia. Por quê? Por que Jonas dormia? Eu estou na mão de Deus. Eu estou fora do caminho, eu andei muito longe, mas o Senhor não retirou de mim a sua mão, a sua providência, né? E aí ele dorme porque ele estava sossegado. Eu estou na mão de Deus. Mas mesmo na desobediência, mesmo caminhando muito longe de onde ele devia ir, e então aí ele falou, você está dormindo, né? Invoca o seu Deus. Aí ele falou assim, o meu Deus é o Deus dos hebreus, né? É os criadores dos céus e da terra. Aí eles temeram muitíssimo, né? Todo mundo ali. Ele falou, e agora? Então o que nós devemos fazer? Ele falou assim, faz o seguinte, o problema sou eu, né? Não vá muito longe para você não ser um problema, né? Fique sempre debaixo da sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, porque quanto mais longe for, né? Mais dolorosa será o retorno. Então Jonas falou assim, me atira ao mar. A fé dele, né, estava sustentada em Deus, né? Ele tinha fé, mesmo na desobediência, mesmo na distância que ele foi em direção oposta, mas ele sabia que Deus era com ele e que a palavra de Deus não ia falhar. Vai lá em Nínive, Jonas, e prega contra ela. Jonas, sim, Senhor, mas vai para outro caminho. Mas Deus, a palavra de Deus, trouxe ele de volta. Como? Né? Aí ele atira ao mar. Quer dizer, ele estava tão tranquilo, né? Mesmo nessa situação adversa, né? Porque sabia que Deus estava cuidando e que Deus ia arrumar uma providência para levar ele lá em Nínive. E assim, aí o que Deus faz? Arruma um peixe, né? Eu até costumo brincar que é um peixe missionário. Esse peixe, eu calculei a velocidade dele, 30 km por hora ele engoliu Jonas e ele nadou. E 3.000 quilômetros, olha bem, ele foi 3.000 quilômetros a 30 km por hora, tá? E ele regurgita Jonas na praia. Quer dizer, desviou, né? Foi longe demais, mas você está sempre, né? Com a sua fé em Deus, né? Tenha fé em Deus, mesmo às vezes até desviado, mesmo às vezes longe de Deus, não importa a distância que você foi. Pedro foi ao mar, né? Uma distância até pouca, e Jesus vai lá e com mão forte e o traz de volta. Então, né? É tão forte aqui que ele fala, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando para a tua vida, não importa aonde você foi, não importa em que situação você está no monte ou está no vale, né? Deus está trabalhando ao teu favor. Deixa Ele trabalhar para você. Sossega o coração. Jesus falou, com nada vos preocupeis. Deus parece distante, eu desanimei da fé, eu tenho um obstáculo intransponível, né? Não. Você ama Deus, você quer Deus, né? Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, bem, você espera em Deus?
não importa a situação que você está, até nas desobediências, não importa, Ele vai te trazer de volta. A palavra dele não volta vazia. Então você tem o consolo de Deus. E todo lugar que você estiver, Deus está ali, né? Deus está de olho. Deus não quer perder nós, Ele não quer perder você. E Ele vai trabalhar como o oleiro trabalha no vaso, né? Para dar um formato para que este vaso seja útil. Deus quer te trazer para utilidade, para uma utilidade, para o reino de Deus. Assim é a palavra, porque a pessoa pode dizer: eu sou inútil, eu não presto para nada, né? Ou o tempo está passando e nada acontece. Parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando ao teu favor. Ele trabalha para você que nele espera, e Ele vai trabalhar ainda mais para te dar a forma de um vaso útil. Você será útil para Deus. Não fique desesperançoso, né? Ansioso, preocupado. Ele só está trabalhando com você, né? Então nós vemos aí pessoas que se distanciam de Deus, que fogem de Deus, mas a palavra de Deus está de pé. E Deus vai trazer. Trouxe Pedro, né? Reconciliou Pedro, reconciliou os discípulos de Emaús. Você ficar em Jerusalém até que vocês se revistam de poder, né? O que eles fizeram? Já morreu, acabou. Nós pensávamos que ele ia libertar Israel. Então eles vão, né, para Emaús. O que Jesus fez? Foi atrás deles, né, para que eles não se perdessem, e Jesus não os forçou em nada, né? Chega ali, parte pão, e eles reconhecem Jesus, e Jesus se ausenta deles, né? Aí fala que o coração deles ardia, né? Ora, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia, né? O que nós vamos fazer? Aí nós vamos voltar. Então, sempre tem volta, né? Para os caminhos de Deus, para debaixo das asas do Altíssimo, que é o teu lugar, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar em Deus, né? Você tem Deus, você tem o Senhor como teu Deus, e Ele vai trabalhar, empenhar todos os esforços para te trazer para o aprisco, para te dar a forma que Ele deseja, tornando você um vaso útil. Glória a Deus, amém. Você quer ser vaso útil? Então fique em paz, Ele está trabalhando para você, em nome de Jesus. Porque não se viu, não se ouviu, não percebeu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera em Deus. Esse esperar em Deus é ficar na posição de Deus, orando, clamando, invocando, né? E você espera em Deus, Ele vai se manifestar na sua vida e vai te fazer um vaso útil. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Por mais longe que você foi, em nome de Jesus, o Senhor está no controle e Ele traz você de volta e te faz um vaso útil em nome de Jesus. Assim aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo foi, gastou tudo, né? Não precisa do pai, não precisa da casa do pai, mas o que aconteceu? Ele caiu em si e voltou. Por que caiu em si? Porque Deus estava trabalhando com ele e ele teve mais experiências do que o filho que ficou na casa, né? Então, em nome de Jesus, receba a tua cura. Eu repreendo as enfermidades, as doenças que saem, abandone teu corpo em nome de Jesus.